E aí pessoal, tudo tranquilo? Pistola na área, mais um vídeo do canal. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo também como desdobramento do draft, né, que o Packers fez. Assim como eu já esgotei todo o tema relacionado ao Jordan Love no vídeo anterior, hoje eu vou abordar um pouquinho como que essas escolhas, né, que o Packers fez no draft podem repercutir e podem resultar numa mudança de esquema de jogo. Agora, com um pouco mais de calma, avaliando essas escolhas, esses prospectos, a gente começa a entender um pouco mais do que o nosso treinador, do que o nosso manager querem da equipe para essa temporada, em termos de mudança de esquema de jogo. Tá? Só assim para a gente assimilar ou digerir um pouco melhor esse draft pífio, né, de modo geral, que a equipe fez. Então eu vou trazer para vocês alguns aspectos que me fazem crer que a gente vai ter um time diferente essa temporada, com um esquema também diferente. E para que vocês lá na frente não se surpreendam com isso. Né? Bom, todo mundo sabe que no meu caso, por exemplo, tirando a escolha do Love, que eu já conhecia de avaliar como um dos prospectos para a posição de quarterback, todos os demais que foram draftados pelos Packers, pouca gente conhecia. Eu sou sincero para te falar, tirando o Love, eu só conhecia o Jake Hanson por fazer algumas simulações, alguns mocks, ele ter saído, né, mais ou menos lá para quinta, sexta rodada. Tirando ele, não foi difícil, foi difícil conhecer os demais, só depois mesmo, vendo alguns vídeos, algumas informações. Então, a não ser aqueles que já tinham estudado a fundo mesmo, praticamente todos os prospectos do draft, não conheciam a maioria desses jogadores. Então, mais um motivo, né, para esse draft realizado pelo nosso time ter sido tão impactante e contestável. Mas agora, né, como falei, um pouco mais de tranquilidade, a gente vai poder tentar entender o que cada uma dessas escolhas vai representar daqui para frente numa possível mudança de esquema de jogo. Bom, já falamos do Jordan Love, isso talvez seja uma expectativa para daqui 5, 10 anos se tornar o sucessor do Aaron Rodgers, mas como a gente sabe é tudo hipotético, tá? Mas foi uma tentativa extremamente arriscada e que não apaga a péssima escolha na posição em que foi, numa escolha de primeira rodada, absolutamente precoce e inoportuna. Quanto ao prospecto em si, só o tempo vai dizer se ele vai ter condições de se tornar um grande quarterback e um bom substituto para Aaron Rodgers. Então, não tem efeito imediato nenhum. Seguindo adiante, a escolha do A.J. Dillon, running back, também contestável por ser um jogador que poderia sair tranquilamente numa quinta ou sexta rodada, encontra uma explicação no fato de que é um running back muito físico e que é aquele cara que vai conseguir arrancar aquelas jardas na marra, na força, quebrando tackles, e isso pode ser um diferencial. Mas você vai pensar, poxa, a gente já tem um jogo corrido forte. Aaron Jones foi o grande destaque do nosso ataque na última temporada, com 17 touchdowns. O Jamal Williams também é um bom jogador. Então, para que mais um corredor? Porque, em tese, ele se diferencia dos demais nisso. Ele é mais atarracado, ele é um pouco mais baixo e mais forte. E aí ele pode conseguir algumas jardas importantes em algumas chamadas do Matt LaFleur. Tá? E isso eles não conseguiram observar em nenhum outro running back que estivesse ali à disposição naquele momento. Isso, em tese, é o que justifica a vinda do A.J. Dillon. Tá? Na terceira rodada, nós escolhemos de origem um tight end, Josiah DeGuara, que também pegou todo mundo de surpresa porque
até mesmo nessa posição de tight end, haviam outros melhores na frente dele. Mas qual o motivo também, analisando friamente, da escolha dele? Versatilidade, é o famoso coringa, bombril, 1001 utilidades. E o LaFleur gosta disso. Ele atua como tight end, como fullback, provavelmente vai atuar de fullback, ou, dependendo da situação, até de wide receiver, já que a gente vai provavelmente utilizar o Sternberger mais no slot essa temporada. Renovamos com Marcus Lewis por mais uma temporada, renovamos com Robert Tonyan. Então, o que se imagina de mudança de esquema de jogo para essa temporada? Um uso muito maior dos tight ends, tá? E a vinda do Deguara pode colaborar nisso pela versatilidade dele, atuando em determinadas chamadas como fullback, em determinadas chamadas como tight end, tá? E também se justifica por essas renovações que eu falei, né? Tanto do Tonyan quanto do Lewis e o deslocamento do Jace Sternberger para atuar no slot também em determinadas situações. Então, essa chamada, a participação dos tight ends tende a ser muito maior, é algo que a gente vem cobrando há muito tempo também e pode acontecer, tá? Muita gente tem dito que isso seria uma cópia mais ou menos do que é o esquema do Kyle Shanahan no 49ers. De certa forma, sim, utiliza bem seus tight ends, embora tenha um tight end acima da média, que é o George Kittle, por isso tem que usar mesmo. E também em relação ao jogo corrido, né? O 49ers se valeu muito pouco do jogo aéreo e teve nos seus running backs o grande destaque, o grande caminho para chegar até o Super Bowl, né? Com Mostert, Coleman, Breida, né? Então, foi um grande diferencial. E já tem sido nosso diferencial na última temporada. Nos ajudou muito o jogo corrido, mas essa temporada a tendência é que seja ainda mais incrementado com a chegada do A.J. Dillon, tá? Então, quanto à vinda do Deguara, também tem essa suposta explicação, né, para a chegada dele e de que forma que ele vai poder ser utilizado, indicando que os tight ends vão ser muito mais acionados, né, pelo LaFleur. Outras chegadas importantes que valem a análise foram as chegadas de 3 jogadores de linha ofensiva na sequência, né, nas escolhas de quarta, quinta e sexta rodadas, né? O Jake Hanson, o John Runyan, o Jake Hanson e o Simon Stepaniak. Esses 3 que vieram na sequência do draft. E tem algumas explicações também para isso. Primeiro, o reforço da linha ofensiva naturalmente para ajudar na proteção ao Aaron Rodgers. Alguns desses jogadores podem ter impacto imediato? Alguns. Acho que no caso o Hanson, tá? Acho que é um pouco mais, já tem uma formação um pouco melhor que os demais. Embora o Stepaniak também, pelos vídeos que vi, é um cara extremamente agressivo, pode ajudar. Tá? Mas, primeiro ponto, auxílio na proteção ao Aaron Rodgers. Segundo ponto, pensando na perda de jogadores da posição. No ano que vem termina o contrato do David Bakhtiari e do Corey Linsley. E muito provavelmente o Linsley não vai renovar. Né? E então a gente só espera que o Bakhtiari renove. Embora a gente imagine também que vai pedir um valor muito alto. Mas deve ficar. Né? Eu não consigo imaginar que vão abrir mão do jogador dessa qualidade. Então, já pensando na saída do Linsley, também esses reforços para a linha ofensiva. E terceiro aspecto relacionado a isso, não só proteger o Rodgers para que ele tenha mais tempo no pocket, mas também abrir espaço para os running backs, para que eles sejam muito bem utilizados em várias chamadas. Aaron Jones, Jamal Williams e o próprio Dillon que chegou, terem mais espaço para infiltrar nas defesas adversárias. Para isso também esses reforços de linha ofensiva, tá? Para abrir espaço, abrir caminho para que o nosso jogo corrido possa ser realmente consistente e produzir muitos resultados para o nosso ataque, tá certo? Quanto a... Nós tivemos um reforço só para a linha defensiva, né? E essa semana, aliás ontem, né, foi anunciado
a vinda do jogador vindo do Washington Redskins, né, o Trayvon Hester, que eu nem lembrava, sinceramente nem lembrava dele. Só lembrei porque ele foi marcante naquele jogo entre Bears e Eagles, onde o chute do Cody Parker foi desviado no dedinho dele ali, que foi decisivo para a derrota dos Bears, aquele momento emblemático e maravilhoso para nós, né? Mas ele tem 27 anos, ainda é relativamente jovem, e até pelo depoimento de alguns torcedores dos Eagles, ele é um bom jogador sim, então aparentemente foi uma peça bem escolhida aí que vai agregar no nosso sistema defensivo, né? Então, pessoal, de modo geral, se dá para extrair alguma coisa dessas escolhas que a gente ainda está muito decepcionado, é isso, é uma tendência grande, né, de uma mudança no esquema de jogo, uma utilização ainda maior dos running backs, tá? E dos tight ends também, com algumas improvisações, digamos, ou trocas de posições em determinadas chamadas, tight end atuando de wide receiver, de fullback e assim por diante, de uma forma muito dinâmica que o LaFleur gosta e que a gente pretende se valer para tentar ser um fator surpresa para o adversário, porque nosso jogo aéreo, ao que parece, vai continuar muito limitado ao Davante Adams. A gente crê numa evolução ainda maior do Lazard, mas os nossos outros recebedores têm limitações, têm dificuldades e não têm a mesma confiança do Aaron Rodgers, então o nosso jogo aéreo deve sofrer um pouco ainda. Por isso, intensamente vai ser utilizado o jogo corrido e quando for utilizado o jogo aéreo, para não cair na mesmice de bola no Adams, bola no Adams, bola no Adams, a gente vai ter que diversificar um pouco mais nos nossos tight ends e a vinda do Deguara pode colaborar com isso, né? O maior aproveitamento do Sternberger também. Então são coisas que a gente vai conferir, né? Só quando a temporada começar realmente a gente vai poder ter uma dimensão de que se é realmente isso que a gente está imaginando que vai acontecer, né? Porque a escolha desses jogadores assim de forma nua e crua, a gente já sabe, já repercutimos isso incansavelmente, né? Ninguém admite. Mas olhando de uma forma tática, a gente pode ter alguma esperança de que essas chegadas podem nos ajudar de alguma forma a incrementar o nosso playbook e a criar alternativas de jogo para que os adversários sejam surpreendidos e encontrem dificuldades quando enfrentarem os Packers pela frente. Tá certo, pessoal? Essa é a análise que eu tenho a respeito desses jogadores que vieram e a forma como eles podem render e produzir futuramente, dependendo muito, claro, da forma como cada um vai impactar no elenco, né? Quantos desses aí que vão ter oportunidade de serem titulares já nessa primeira temporada. E eu até já mais conscientemente dei o meu voto, acho que nesse caso o Dillon, né? E o Deguara, por essa tendência de mudança de esquema de jogo, devem ser os primeiros aí a serem utilizados em alguns snaps para tentar ser um fator aí, um fato novo, né, na nossa equipe e que os adversários ainda não estejam preparados para isso. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Fica essa análise aí. Se você tem alguma opinião diferente a respeito, comente aí, curta, se inscreva no canal e a gente segue aí trocando figurinhas, né? Nas próximas semanas a gente volta com novos vídeos. Um grande abraço a todos. Go Pack Go!